Oi, Dri. Tudo bem? Boa noite, a paz. Tudo bom? A paz, gente. A paz do Senhor Jesus. Tô aguardando aí o pessoal entrar. Boa noite, a paz, tudo bom? Graças a Deus, graças a Deus. Ô, Ale, a paz do Senhor. A paz do Senhor, gente. Graça e paz a todos vocês que estão chegando aí. Deus é bom, né? Tem preparado esse momento especial para nós. E eu quero adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor por você que já chegou aí. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão chegando aí agora. Glória a Deus por essa segunda-feira do mês de agosto, dia 10. E nós estamos aqui ao vivo com a live do treinamento da vida. E hoje falando sobre ansiedade. Glória a Deus por você que aceitou o meu convite e está chegando aí. Estou esperando o pessoal entrar para participar conosco desta live poderosa. Hoje eu não consegui gravar pelo canal do YouTube. Eu estou com um problema no meu computador, mas graças a Deus que nós temos esse recurso aqui de podermos gravar também pelo Instagram, né? É uma bênção você estar aqui conosco essa noite, é uma bênção a sua participação. Eu já quero pedir a você que você compartilhe com mais pessoas e comece a chamar o povo aí para essa live, porque tem muita coisa boa para nós aprendermos através desse estudo, através desse bate-papo que vamos ter aqui hoje. Muita coisa especial nós vamos aprender, né? Vocês que já estão no treinamento da vida, quando nós terminarmos a live, todo o conteúdo da live vai estar lá no treinamento em PDF para você também fazer sua leitura, poder anotar tudo. Bom, vai ser bênção, bênção na sua vida. Ô Rosimeire, a paz. Thomas, a paz do Senhor a todos vocês que estão chegando aí. Glória a Deus por você que está chegando. Glória a Deus por você que está antenado aí, ligado no treinamento da vida. E mais essa live, essa já é, ô Camila, paz. Essa já é a nossa terceira live, né? Com assuntos sobre o treinamento da vida. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade e vamos falar sobre as perturbações da ansiedade, né? O que a ansiedade pode trazer junto, né, para a nossa vida e qual a saída, qual o recurso para se ver livre desse mal tão terrível que é a ansiedade e os transtornos, né, que a ansiedade podem gerar na nossa vida. Ô Roger, a paz do Senhor, a paz do Senhor, glória a Deus que vocês estão chegando aí. Eu entrei uns minutinhos antes para convidar você para participar, convidar essas pessoas abençoadas aí que têm me ajudado, pessoas de Deus que têm estado comigo lá no treinamento. Eu quero agradecer a Deus por você estar aqui essa noite. Gente, eu tô com essa voz fanhosa aqui por conta da sinusite, mas tá tudo bem. Eu espero que você esteja me ouvindo bem. Glória a Deus. Sinaliza aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem. E vamos já mandando um direct, gente. Vamos mandar um direct para os nossos amigos. Vamos mandar. Você só precisa clicar o dedinho aí nesse aviãozinho aí e mandar para os seus contatos. Porque nós temos tanta coisa boa para falar essa noite. Tanta coisa boa. Oh, bênção. Você e a Ana estão aí. Glória a Deus.
por esse povo abençoado aí de Taubaté, Ana Cristina, Roger, todo mundo que tá me vendo aí. Gente, me fala, como é que tem sido para você o aproveitamento lá do treinamento, dos estudos que nós temos passado? Diga aí para nós, como é que você tá aproveitando bem todo o conteúdo que nós temos colocado lá para abençoar a sua vida, tudo que nós temos aprendido de Deus. Eu tenho tentado passar ali para você com muita simplicidade, mas de uma forma que você consiga absorver esse ensino e administrá-lo na sua vida, né? Todo esse ensino, ele é importante, mas se eu ler, se eu ouvir e não colocar em prática, de nada ele vale. Então, a pergunta é, você está colocando em prática tudo que você tem ouvido, tudo que você tem visto? Você tem colocado em prática na sua vida cotidiana, quando você vai pensar, quando você vai falar, quando você vai reagir diante das circunstâncias? Você tem colocado todo esse ensino em prática? É importante demais que você, todas as vezes que for tomar uma decisão, todas as vezes que você for entrar num projeto novo, todas as vezes que você for analisar uma situação para a sua vida, é necessário que você reflita, que você pense em tudo que você tem aprendido. É importante que você coloque em prática. A paz do Senhor, Juliana. Tudo bem, Ju? A paz do Senhor Jesus. A Juliana diz que tem testemunho, né? Já para contar do treinamento da vida, de como isso tem sido importante para ela, de como tem feito a diferença, né, na vida dela. Eu estive conversando com ela e ela falou sobre os medos, né? Como agora ela está aplicando na vida dela, e isso é maravilhoso, né? Ela já consegue aplicar na sua vida prática os ensinos que ela tem recebido aqui. Pastor Levi também está com a gente aí na live. Que bom que você está aqui. Gente, vamos enviar pro povo aí rapidinho, pro pessoal chegar. Conta aí, Juliana, seu testemunho. Diga aí pro pessoal o que Deus tem feito na sua vida, né? Quantas pessoas que têm me encontrado e têm falado sobre os ensinos, né? Sobre principalmente a primeira aula, sobre os medos paralisadores. Quantas pessoas têm dado testemunho poderoso do que elas têm vivido, né? De como isso tem refletido na vida dessas pessoas. E é por isso que nós estamos aqui. É através do seu testemunho, é através desse feedback que você dá para nós, né? Sinalizando, olha, eu estou acompanhando o treinamento, eu estou participando, eu estou sendo ativado, minha mente está sendo ativada, eu tenho aprendido muito com isso. Isso nos ajuda, nos impulsiona a continuar nesse propósito de vida. Por isso que eu estou aqui convidando você e faço aqui o convite para que você convide outras pessoas para participar do treinamento da vida. Você entra lá, faz sua inscrição, entra no treinamento e participe conosco desse poderoso tempo que Deus tem reservado para nós. É um tempo de dedicação, é um tempo que você precisa pôr como prioridade na sua vida, de ensino, de reflexão, de busca para a sua vida espiritual, para o seu equilíbrio mental, para a sua vida prática, para ativar a sua inteligência emocional, para buscar ferramentas em Deus para vencer as estratégias da vida, as lutas, né? Deus vai dando estratégias para nós, para vencermos essas lutas da vida. E que bom que você está aqui, que bom que você tem participado conosco destes momentos especiais. Olha aí quem está aí também, a Antônia de Jesus, o Luiz está entrando aí, glória a Deus por todos vocês. E eu quero começar já para esse momento da nossa reflexão, dessa aula, né, poderosa, que é hoje falando sobre ansiedade e os transtornos dessa ansiedade ou as perturbações de uma vida ansiosa. E para iniciar
o nosso bate-papo, essa aula de hoje, eu quero iniciar com você lendo um texto da palavra de Deus. Eu quero ler o texto da palavra de Deus com você, que está no Evangelho de Lucas, tá? Gente, tá aparecendo um círculozinho no óculos aqui, ó, mas é a luz. Então, já eu vou tirar o óculos aqui para não ficar esse círculo no meu olho, tá? Mas para leitura eu preciso do óculos. Ô Fernando, a paz, a Isis, a paz do Senhor, graça e paz aí vocês. Lucas, capítulo de número 12. Enquanto eu vou fazer a leitura do texto, você deve enviar um direct para o maior número de pessoas dos seus contatos, para que essa pessoa entre aqui na live e participe conosco dessa noite, que eu tenho certeza que você conhece alguém que está sofrendo com ansiedade, eu tenho certeza que você conhece alguém da sua família que está vivendo os transtornos da ansiedade, e é importante que à luz da palavra de Deus, nós encontremos aqui ferramentas, estratégias para se ver livre desse mal que assola o nosso século. Então, por favor, compartilhe aí, ajuda esse seu amigo, essa sua amiga a vencer a ansiedade através da palavra de Deus. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 12. Capítulo de número 12 de Lucas, a partir do verso 22, o versículo 22. O texto diz assim: dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais importante que as roupas. Observem os corvos, eles não semeiam, não colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Você tem muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Olha só o que o evangelista Lucas está falando conosco através desse texto. Esse texto fala sobre as preocupações da vida. Preocupações, ocupações, preocupações. É uma ansiedade que vem precocemente, uma preocupação sobre aquilo que ainda não aconteceu. E nós vivemos debaixo de um jugo, de uma ansiedade, de uma expectativa, de uma preocupação por coisas que ainda não aconteceram, por situações que eu tenho medo que elas aconteçam, e o meu mecanismo de defesa, né, no meu psicológico, ele trabalha para que eu não sofra. Então ele age com uma preocupação, me fazendo antecipar um mal, e que na maioria das vezes, a maioria das minhas preocupações ou das minhas ansiedades, elas não vão acontecer. Então, a ansiedade, primeiramente falando no sentido psicológico da palavra, né? A psiquiatria, a psicologia, ela fala para nós que a ansiedade é ainda um conceito mal definido. E é frequentemente chamado na linguagem popular de estresse, né? Você já ouviu alguém falar, né? Eu estou estressado, eu estou vivendo o estresse, eu estou preocupado, eu estou ansioso. Tudo isso é a mesma palavra, a mesma coisa, só que com definições mal definido, né? Definições diferentes. Então a gente ouve falar, estou estressado, estou preocupado, estou ansioso. E essa experiência de estar ansioso, estar preocupado, ela vem acompanhado de tensões físicas, psicológicas, relacionadas com a percepção de um perigo ou medo de um perigo. Ou seja,
meu psicológico ele percebe que vai acontecer alguma coisa, um perigo iminente. Então eu já sofro antes daquilo acontecer. É um sofrimento antecipado, é uma preocupação antecipada, é um estresse de algo que ainda não aconteceu. Quantas pessoas estão nesse momento de pandemia no nosso país sofrendo os agravos do estresse, da preocupação, da ansiedade? Por quê? Elas não sabem se quando terminar a pandemia elas vão ter emprego. Elas não sabem se quando acabar esse momento elas vão ter uma saúde boa, né? Olha, a Juliana tá dizendo aqui, ó. Ela tinha muito medo de hospital, dentista de modo geral. Sofria antes e imaginava que ainda ia ficar internada. Tinha um pânico enorme. Depois que ela começou a fazer o treinamento, as orações, né? Ela superou o medo. Ou seja, é uma preocupação. Eu não fui no hospital. Eu ainda não tive, eu não tô doente a ponto de eu ir pro hospital, mas só o fato de que eu tô sentindo uma dor e que essa dor pode me levar ao hospital desencadeia em vida de muitas pessoas esse pânico enorme que a Juliana tá citando aí. Então veja que são os transtornos dessa ansiedade, que é a síndrome do pânico, né? Que é esse estresse absurdo, né? A ansiedade, os especialistas dizem que é o mal do século, a ansiedade. E ela está presente quando nós, né, diante de uma ameaça, de um perigo, sentimos essa apreensão. Você já sentiu isso? Uma apreensão, um medo absurdo, um pânico do que pode acontecer. Eu já dei meu exemplo pessoal aqui e o meu testemunho, eu quero reforçar isso, né? Depois de uma perca muito grande, depois de situações que você passa no meio familiar, traumas que você passa, perdas de entes queridos, uma série de coisas podem desencadear na sua mente, no seu psicológico, essa ansiedade, a síndrome do pânico, e também pode levar a um grau mais elevado a depressão. Então observe que a nossa mente ela tem um poder, né, de criar coisas que ainda não aconteceram. E como um mecanismo de defesa do meu organismo, da minha mente, eu trabalho para não sofrer. Minha mente trabalha para evitar esse sofrimento. E aí onde gera outros problemas patológicos e psíquicos também na nossa vida, né? Quando a ansiedade ela se torna patológica, ela oferece riscos à nossa saúde. Como também, olha, os desdobramentos disso são esgotamento físico, bloqueio mental, taquicardia, sudorese. Todo mundo já sentiu isso. Aí você diz assim, puxa, mas como vencer isso? Todos nós temos ansiedade, todo ser humano tem ansiedade. Existe uma ansiedade que ela é normal, ou seja, é uma expectativa por um trabalho novo, uma expectativa de um projeto novo. Eu vou viajar, então eu crio uma expectativa de como vai ser essa viagem. Então é um tipo de ansiedade normal que todo ser humano tem. Esse tipo de expectativa, esse tipo de ansiedade é como algo normal do seu mecanismo, do seu corpo, é algo normal. Agora existe uma ansiedade que ela é patológica, né? É quando essa ansiedade começa a oferecer riscos à minha saúde. Eu começo a ter esgotamento físico, né? Eu já passei muito por isso. O esgotamento físico, mental, um bloqueio na minha mente. Você já parou e teve isso? Você estudou, você leu, você releu, releu, tá diante de tudo que você já tinha visto e ouvido. E na hora de executar a prova, você tem um bloqueio. Acabou, você não
deletou tudo da sua mente, não vem nada, deu um apagão e você não consegue pôr no papel aquilo que você já tinha lido, aquilo que você já tinha aprendido. Isso tudo são transtornos dessa ansiedade, né? Taquicardia. Eu tinha 18 anos quando eu fui parar no hospital, fazendo um check-up, o médico pediu todos os exames, porque eu concluía que eu tinha um problema de coração. Eu não tinha, o que eu estava sofrendo era de uma ansiedade generalizada. Quantos de nós estamos passando por isso neste momento? Porque nós temos uma expectativa de que as coisas vão melhorar, mas todos os dias, quando nós lemos os jornais, as revistas eletrônicas, quando nos deparamos com os noticiários na televisão, nós somos bombardeados por notícias. Todas as vezes que chega lá no noticiário o número de pessoas que morreram com o Covid, isso já gera uma ansiedade dentro da gente, um medo, uma preocupação que isso vai acontecer com alguém da nossa casa, com alguém da nossa família. E tudo isso vai nos roubando, vai nos roubando. A ansiedade, minha gente, ela faz com que você se sinta pequeno diante das situações e perca o interesse pelas coisas que te davam prazer. Você já parou para pensar quanta coisa que você executava que te dava tão grande prazer, e depois que você passou a ser essa pessoa ansiosa, preocupada, estressada, você deixou de fazer? Você deixou de fazer coisas que te davam prazer. Você passou a se sentir tão pequeno, tão esmagado pela ansiedade, que você não consegue mais fazer coisas que vão alegrar o teu coração, vão alegrar a sua alma. Eu quero pedir para você, enquanto eu estou aqui falando, que você comente, que você pode dar a sua opinião aí para mim. Isso tira a paz, exatamente isso. Essa ansiedade, essa preocupação, ela rouba a sua paz, ela rouba seu sono, ela rouba a sua vontade de se alimentar, de desfrutar. Eu conheço pessoas que, por conta da ansiedade do que vai acontecer no dia de amanhã, hoje ela não consegue desfrutar de paz. Então ela é roubada no dia anterior, ela é roubada no dia em que ela deveria ter equilíbrio e paz para executar um projeto, e depois ela é roubada porque ela tem frustração, porque não conseguiu executar aquilo com alegria, com leveza. Por quê? Porque a ansiedade roubou. A ansiedade roubou o momento prazeroso da sua vida. A ansiedade roubou os momentos mais especiais da sua vida. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu não posso ficar alegre, tem alguém doente no meio da minha família, como eu vou ficar alegre? Gente, se você ficar triste, vai mudar o diagnóstico dessa pessoa? Se você ficar deprimido, você vai conseguir solucionar? Vai trazer cura para essa pessoa? Não vai. Isso tudo são amarras. Satanás quer colocar em você amarras tão terríveis, que vai prender você, que vai destruir o seu potencial, vai destruir o seu potencial criativo. A ansiedade, ela rouba todo o potencial criativo. Preste atenção o que a ansiedade pode fazer com a sua vida. Cuidado, olha só. A ansiedade faz com que a gente se sinta pequeno diante das situações e perca o interesse de coisas que nos davam prazer. Por exemplo, uma pessoa que ela sofre com esse transtorno da ansiedade, ela deixa de frequentar lugares onde tem muitas pessoas, porque ela tem fobia, né? Ela tem fobia, ela tem ela tem medo de estar num lugar onde muitas pessoas estão, ela tem medo de se comunicar. A ansiedade já diz para ela: ai, não vão gostar de mim, ai, as pessoas não vão me aceitar, ai, entendeu? Ô Beatriz, a paz, querida, seja muito bem-vinda. Então, quanta coisa você está perdendo porque você está permitindo
que a ansiedade te roube, né? A ansiedade, ela vai desencadear, preste atenção nisso, ela vai desencadear em você pensamentos terríveis, né? Você não vai conseguir tomar decisão própria tomada por ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue reagir. Ela está tão ansiosa, tão tensa, tão estressada que ela não tem uma reação correta naquele momento que precisa tomar atitude. Ela não sabe o que fazer. Travou. Quando é uma ansiedade patológica? Quando eu sou uma pessoa travada. Quando a ansiedade me trava, me rouba a paz, me rouba a concentração, me rouba o meu poder criativo. E isso é uma ansiedade que já está num nível elevado, né? Então, insônia, pesadelos constantes, né? Dúvida sobre a sua própria competência. Gente, isso acontece demais com a gente. Como Satanás nos rouba aí. Olha, gente, você pare para pensar, você estuda, você busca, você ora, você lê, você se prepara. E de repente, quando você está diante de um público diferente, diante de pessoas que não te conhecem, que você se julga estar sendo avaliada, analisada pelas pessoas, você é travado. E é a ansiedade que rouba isso de você. A ansiedade rouba de você os momentos mais prazerosos da sua vida. Olha só ainda que o texto está dizendo. Que ela desencadeia uma dificuldade de concentração, né? Ela bloqueia, é isso mesmo, Roger. Ela desencadeia uma dificuldade de se concentrar. Você está ali ouvindo, mas você não consegue captar a informação, você não consegue administrar isso dentro da tua mente, porque a ansiedade está te roubando, está roubando você. Então ela traz pesadelo, ela traz esse sentimento de falta de competência, apatia. E a pessoa ansiosa, ela é apática, ela não tem reação. Isso, a ansiedade nos adoece. Você já ficou ansioso quando tem que falar com o chefe? Já ficou ansioso quando tem que tratar de um assunto, de um assunto muito complicado? Isso é ansiedade. A ansiedade te rouba, tá tudo na ponta da língua, mas você não consegue colocar para fora porque você está vivendo uma crise de ansiedade muito forte. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, a Bíblia, ela tem resposta para tudo isso. A palavra de Deus é um manual de vida, é um manual de vida. Muitas vezes nós, na ânsia de sermos produtivos, a gente também se torna uma pessoa ansiosa, porque a gente quer produzir, a gente quer realizar. E isso tudo traz um acúmulo de muita coisa na nossa mente e gera uma confusão. Então eu quero encontrar um mecanismo, eu quero encontrar uma estratégia de lidar com a crise que eu estou vivendo, a crise do mercado de trabalho, a crise econômica que nós estamos vivendo por conta da pandemia. E aí eu fico buscando uma série de coisas. O que eu vou fazer hoje? Né? Tem gente que tem dificuldade de não ter o que fazer, né? Porque às vezes não ter o que fazer também é saudável. Você ter aquele momento de não fazer nada é saudável para o seu emocional, é saudável para a sua mente, onde você vai se reconectar com você mesmo, vai se conectar com Deus, entendeu? É importante também você ter um dia para se conectar com você, sabe? Não fica, já acordar com aquela ansiedade, aquela preocupação de acumular um monte de tarefas na sua vida que você não vai dar conta, né? A Sol está dizendo, é incrível como conseguimos citar a Bíblia para a ansiedade do próximo e não pôr em prática para a nossa própria vida. Exatamente, a gente conhece o que a Bíblia diz, mas quando se trata de nós, né? Então, eu sou vencido pela ansiedade,
pela preocupação, mesmo sabendo que Deus está no controle de tudo, eu acabo sendo vencido por essa ansiedade, né? Exatamente, Filipenses capítulo 4, o texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, por coisa alguma. O texto não está dizendo, não fique ansioso só quando te faltar dinheiro, não fique ansioso só quando você tiver um probleminha em casa. Não, ele está dizendo, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, não é? Isso é poderoso. Então, olha só, a Sol disse aqui que a ansiedade adoece, é verdade. Uma mente doente, ela produz um corpo doente. Muitas doenças físicas, elas são influenciadas por doenças psicossomáticas. Quando nós falamos de doenças psicossomáticas, nós estamos falando da mente ligada ao corpo. Nós não temos uma mente fora do corpo. É interligado. Então, preste atenção, se eu não cuidar da minha mente, como eu cuido da dor do dente, como eu cuido dos problemas do coração, como eu cuido dos problemas reumáticos, como eu cuido de outras áreas da minha vida, o meu corpo também vai adoecer. Sabe, nós temos uma impressão de que eu não preciso cuidar da mente, que a mente está fora desse contexto do corpo. Não é verdade, você precisa cuidar do seu psicológico, do seu emocional. Se a sua mente estiver curada, possivelmente a maioria das doenças que nós estamos vivendo hoje em decorrência dessa vida estressada, da ansiedade, nós não íamos ter. Por quê? Todo esse acúmulo de atividade que nós temos. Dormimos mal, e se dormimos muito também não produzimos. E todas essas coisas vão gerando dentro de nós um mal terrível, um mal-estar, essa ansiedade que domina, que vem se arrastando sobre a nossa vida. Então, uma mente doente, ela produz um corpo doente, né? Essa relação entre o corpo e a mente. Também ao contrário acontece, né? Uma doença física também pode influenciar a sua capacidade psicológica. Uma dor constante física que você tem, ela pode te deixar mal-humorado, ela pode deixar você estressado, né? Com medo, com depressão, tudo isso pode acontecer. Por isso que eu preciso cuidar da minha mente e do meu corpo, né? A maneira com que eu lido com os meus problemas, os meus conflitos, eles vão desencadear estados de estresse profundos. Uma ansiedade que também vai, se eu não cuidar, ela vai chegar ao nível máximo, né? Que é a depressão, a síndrome do pânico. Por isso eu preciso cuidar hoje dessa ansiedade, sabe? Aquela coisa que começa roendo unha, aquela coisa que começa, sabe, com palpitação, aquela angústia, né? Todos nós, em algum momento, vamos ficar angustiados, mas essa angústia, ela não pode chegar a esse nível elevado de ser uma doença patológica em mim, né? Diz que eu tenho para mim que a depressão e a ansiedade não tratada, né? Ela não tem controle, né? Se não controlada no início, é isso mesmo. Se ela não for controlada no início, ela vai gerar uma doença patológica que depois precisa ser tratada com medicação. Se você conseguir organizar hoje sua vida emocional, cuidar da sua vida emocional hoje, você não vai chegar a esse estágio. Se você conseguir hoje ter controle sobre a sua emoção, se você conseguir hoje, né, ter esse domínio sobre a sua mente, você não vai chegar a esse nível. Nós precisamos ter controle emocional sobre a nossa vida. Por isso que nós temos falado sobre inteligência emocional. Como lidar com os problemas, como lidar com os conflitos,
como lidar com os desgastes, com as relações, para que eu não chegue a esse nível elevado de ansiedade, de preocupação e sim virar uma doença patológica na minha vida. Qual é o nível? Eu quero fazer essa pergunta para você agora. Qual é o nível que você tem de comprometimento com a sua saúde mental? Quantas vezes no ano você procurou ajuda nessa área psicológica? Porque nós achamos assim, puxa vida, eu vou procurar a pastora para minha ajuda espiritual. Gente, glória a Deus, a oração ela é poderosa, a sua vida espiritual ela está aliançada com a sua vida emocional. Sim, está aliançada, mas você precisa cuidar do seu psicológico, sabe? Você precisa ter alguém que você confia para colocar todas essas aflições, essas angústias para fora. A Rita tá falando aqui, ó, que infelizmente ela tá vivendo hoje cheia de dores por não conseguir controlar a ansiedade dela. Olha aí, gente, testemunho de alguém que está sofrendo no corpo, né, as enfermidades decorrentes de uma vida de ansiedade e de estresse. Qual é o nível de cuidado que você tem com a sua saúde mental? Você se preocupa em cuidar da sua saúde mental? Assim como você cuida da sua saúde espiritual, assim como você cuida da sua saúde do corpo, você precisa cuidar da sua saúde mental. Quantas pessoas estão sofrendo de síndromes decorrentes da ansiedade? Quantas pessoas chegam até perder a sua vida porque entra numa crise tão profunda de ansiedade, de estresse, que leva à depressão, à síndrome do pânico, e essa pessoa perde o controle da sua própria vida, o controle das suas emoções. Ela é dominada pela ansiedade, dominada por essas emoções não curadas, não tratadas. Isso é terrível. Todo mundo tem uma angústia, né? Uma ansiedade nesse nível normal que eu disse lá atrás, né? Que não volta. Quando é que a ansiedade não é normal? Quando ela não atrapalha o meu desenvolvimento, né? Quando é aquela expectativa. Quando é uma expectativa pelo projeto, uma expectativa pelo novo. Então essa ansiedade, quando não atrapalha o meu desenvolvimento, ela é normal. Quando ela começa a atrapalhar o meu desenvolvimento, aí ela já não é mais normal, né? A Isis está falando que ela faz terapia há 3 meses e está ajudando muito. É isso aí. Olha lá, o acúmulo de tarefa, a responsabilidade também te sobrecarrega, né? E é importante mesmo a gente aprender a delegar, mas não é uma tarefa fácil, porque na maioria das vezes nós acumulamos pesos, porque nós acreditamos que nós é que resolvemos os problemas. E eu quero dizer uma coisa para você, tudo que você faz, tudo que você executa, é porque a bondade de Deus e a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Porque a graça de Deus é que te capacita para você executar. Você não conseguiria executar 1/3 do que você faz se não fosse a misericórdia, a ajuda de Deus. Você não conseguiria. Então, olha só. A ansiedade patológica, gente, é quando uma pessoa fica travada. E isso vai comprometer o desenvolvimento dessa pessoa e vai trazer transtornos ligados a essa ansiedade. Tem uma lista de transtornos, eu quero só citar alguns. Síndrome do pânico, fobia social, né? Que é aquela fobia de estar no meio de pessoas. Transtorno obsessivo compulsivo, que pode ser da alimentação, né? Ou então na falta de alimentação, uma série de transtornos que podem decorrer da ansiedade, né? E algumas pessoas, minha gente, elas colocam uma expectativa tão alta sobre o cônjuge, colocam uma expectativa muito alta sobre o chefe,
a empresa, o trabalho, o dinheiro. Elas colocam uma expectativa muito elevada em coisas, em pessoas, em projetos, né? E muitas pessoas colocam até uma expectativa irreal. Elas acreditam que vai acontecer algo estrondoso a partir daquilo onde ela colocou a sua expectativa. Ou alguém, quantas mulheres se casam e elas colocam a expectativa nessa pessoa. Então elas dizem, eu estou me casando para ter um casamento dos sonhos. Olha, cada um só dá o que tem. Ninguém pode oferecer o que não recebeu. E quantas vezes você coloca expectativas sobre uma pessoa e aquela pessoa não pode cumprir toda a sua expectativa? Não pode. Talvez você tenha casado achando que viria um príncipe no cavalo branco e não veio, né? Observe essa pessoa que você casou com ela tem defeitos. Observe essa pessoa, ela tem uma série de... A vida da pessoa, ela não pode te oferecer o que ela não recebeu. Cada pessoa só pode dar o que recebeu. E quando nós colocamos uma ansiedade, uma expectativa superior nessa pessoa, e quando essa pessoa não consegue, né, atingir essa expectativa, eu vou sofrer. Eu vou sofrer e vou fazer a outra pessoa sofrer. Porque ela não consegue cumprir tudo a minha expectativa, que fui eu que criei. E aí eu quero exigir da pessoa que ela cumpra uma expectativa que fui eu que criei. E coloquei sobre ela algo que ela não estava disposta a me dar. Né? Quantas pessoas estão casadas e disseram assim, poxa, eu casei para viver isso ou aquilo outro. Mas a outra pessoa nunca disse a você que daria aquilo para você. Nunca prometeu para você que você ia casar e nunca ia ter problema financeiro. Nunca prometeu para você que você ia viver uma vida sem nenhum problema familiar. Porque isso é irreal. Nós criamos expectativas irreais sobre a vida do outro e cobramos essa pessoa por algo que ela não nos prometeu. E é por isso que muitas pessoas estão dentro de um relacionamento frustrado. Né? Eu casei para ter o marido que ia me dar flores, o marido que ia me tratar com tanto carinho, com tanto isso, com tanto aquilo. E quando essa pessoa ela é diferente de você. Essa pessoa é diferente de você. E aí você olha para essa pessoa e você gostaria que ela se encaixasse no molde que você criou para ela. E isso não acontece, aí você vai ficar frustrado. Quantas pessoas estão sofrendo dessa ansiedade porque criaram uma expectativa irreal sobre o outro? Outras pessoas, olha aí, ó, a Sol está dizendo, ó, que ela vê essa dificuldade no esposo porque não teve a figura paterna e tem dificuldade em realizar essa tarefa. Então, observe, você já entendeu que essa pessoa tem um grau de dificuldade porque ele não recebeu. E aí, quando a gente cria uma expectativa e coloca toda essa expectativa sobre a pessoa e ele não consegue demonstrar isso do jeito que você quer, você se frustra e automaticamente você também se magoa com essa pessoa, porque você gostaria tanto que ela te desse isso e ela não te dá, então você vive magoada, entristecida e não é realizada. Perceba como isso é difícil. A Isa está falando aí, ó, sim, aí nós ficamos frustrados, com tristezas e mágoas, né? Olha só, por exemplo, vamos dar um exemplo. Para cada um, né, tem as linguagens do amor, né? Tem as 5 linguagens do amor, que se você ainda não leu esse livro, vale a pena você ler. Perdão, gente. As linguagens do amor. A linguagem do amor de um é presente. A linguagem do amor do outro é tempo de qualidade. A linguagem do amor do outro é serviço.
a linguagem do amor do outro. Então cada um tem uma linguagem de amor. Cada ser humano tem uma linguagem de amor, né? É a resposta afetiva que essa pessoa tem. Então, perceba, quando eu não entendo qual é a linguagem do amor do outro, eu vou sempre frustrar essa pessoa. Então, se eu sei que o meu marido ou minha esposa não é uma pessoa que guarda datas, não é uma pessoa que se preocupa em dar presente, mas é a minha linguagem de amor, então eu não posso esperar que essa pessoa tenha uma bola de cristal e vá fazer sem eu falar. Aí a gente fica frustrado e diz assim, não, ele tinha que saber, ele tinha que perceber. Não, você tem que falar, olha, minha linguagem de amor é presente. Você pode não gostar de receber presente, mas eu gosto. Então, quando eu sinalizo para o outro, eu vou evitar essa frustração. Eu vou evitar, sabe, criar uma expectativa e aquela expectativa frustrada. E não só sobre o cônjuge, né? O filho cria uma expectativa sobre o pai, sobre a mãe, uma expectativa sobre a vida, né? Quando eu fizer 18 anos, eu vou ter um carro, né? Quando eu fizer 21, eu já vou estar formado. E às vezes a vida não acontece nesse ritmo. E aí onde eu sou tomado por ansiedade, tomado por preocupação, por angústia, por medo. É isso, cada um tem a sua forma de demonstrar amor. É isso mesmo. Então, olha só. Eu não posso criar expectativas irreais sobre o outro. Não posso. E nem colocar uma intensidade, elevar esse nível de expectativa também não posso. Sobre você mesmo. Quantas pessoas se cobram demais? Elevam um nível de cobrança sobre si tão demasiado e ela não vai conseguir cumprir esse nível de expectativa que ela colocou sobre si própria, né? Não, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. E não é assim. Vai ter dias que você não vai estar bem. Vai ter dias que você não vai estar disposto fisicamente para realizar tudo que você projetou. Vão acontecer momentos na sua vida que você vai precisar, sabe, descansar. Então, olha, quando a gente é ansioso demais, a gente não consegue descansar a mente. A gente não consegue descansar o corpo. Isso acontece constantemente conosco. Nós somos vencidos por essa ansiedade. Apesar de mesmo sabendo que Deus está no controle de tudo, nós temos esses gatilhos, né, que disparam na nossa vida, essa ansiedade, né, essa ansiedade para anestesiar uma dor, né? Todos nós temos uma dor que quando ela não é curada, quando ela não é tratada, a mente empurra para baixo do tapete. Então eu posso maquiar essa ansiedade, essa preocupação, esse medo com a compulsão alimentar. A insônia vai maquiar isso, a irritabilidade. Pessoas que vivem irritadas, elas estão maquiando, né? Na sombra disso existe um transtorno, existe uma ansiedade que está aí dominando a vida dessa pessoa. A ansiedade excessiva é como uma febre. Toda pessoa que tem a febre revela o quê? A febre revela que existe uma infecção, na alma. A febre revela, olha, a ansiedade revela que existe uma infecção na alma. A alma precisa ser tratada. O espírito precisa ser tratado. No espírito é onde você se conecta com Deus. A alma, né, é o centro das suas vontades, desejos. É a alma. Está aí dentro. Então aí eu preciso ser tratado. Na alma eu preciso ser curado. Na alma eu preciso dar espaço para essa cura chegar até a mim. Então eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. Você talvez não esteja num nível excessivo de ansiedade, de compulsão, de estresse, mas talvez agora, nesse momento que você está dentro de casa,
que você fica aí preocupado se o próximo mês você vai receber salário ou não vai receber salário. Então talvez você esteja desenvolvendo já compulsões alimentares, talvez você já esteja numa crise de insônia, de ansiedade obsessiva. Então vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar. Por essa razão eu preciso controlar as minhas emoções, como eu disse, usando a minha inteligência emocional. E no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 23, eu quero ler esse texto para você. Romanos, anota esse texto aí, Romanos, capítulo 14, versículo 23. Deixa eu ler o texto lá para você. Romanos 14, versículo 23. O texto diz assim, ó: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Gente, tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, quando eu realizo, quando eu faço coisas com dúvida, eu mato a minha fé. A falta de fé é dúvida do caráter de quem Deus é, da sua palavra. Quando tudo que eu vivo é debaixo dessa ansiedade, debaixo dessa preocupação, eu estou dizendo que Deus não é poderoso para operar na minha vida. Quando a fé é o exercício da minha crença em Deus, da minha convicção de quem Deus é e do que Ele faz. O pastor Levi está dizendo aí, ó: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Está lá em Provérbios 12, 25. Paz do Senhor Jesus, Cleide. Então, olha só, tudo que não é vivido pela fé se torna pecado. Então, quando eu faço as coisas com essa preocupação, com essa angústia, com esse medo, eu estou invalidando a minha fé, eu estou anulando a minha fé. Se você vive sob o domínio da ansiedade, você desacredita na soberania de Deus. E como a Sol já citou aqui, eu quero citar novamente para você o que diz Filipenses 4, capítulo 6 a 7, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam feitas orações e súplicas diante de Deus. Porque a falta de fé, ela gera dúvida sobre o caráter de Deus, e Deus não mente. Deus não mente, queridos, Deus não mente. Nós nos apegamos àquilo que a gente tem na mão, né? Então, o meu emprego, a minha casa, o meu dinheiro, e o medo de perder essas coisas demonstra o nível de confiança que eu tenho em Deus. Você tem medo de perder seu emprego? Você tem medo de perder sua casa? Você tem medo de perder dinheiro? Você tem medo de perder pessoas? Tem gente que sofre de síndrome do pânico, um medo absurdo. Ah, e se perder fulano? E se acontecer? E se acontecer? E se acontecer isso ou aquilo? A estatística diz que 84% das coisas que eu tenho medo, elas nunca acontecerão. Ou existe uma remota possibilidade daquilo acontecer. Então, olha só, a Sol está dizendo aqui que ela tem pedido a Deus todos os dias para que não haja dúvida no coração dela. O pastor também está lendo aqui para nós, Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja de vida? Minha gente, o fato de você estar vivo hoje não é garantias que daqui 1 hora, daqui 2 horas, você não vai morrer. Então, quantas pessoas são dominadas por essa ansiedade, por essa preocupação
preocupação. A Karen está dizendo, eu tenho medo de tudo. Você precisa se ver livre disso. E isso só acontece quando nós curamos a nossa mente, curamos a nossa alma, fazendo decretos da palavra de Deus. Então, Filipenses está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vou ler para vocês, Filipenses 4, versículo 6, está dizendo aqui, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, porque perto está, mas em tudo, pela oração e súplica, o meu Deus guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Quem guarda a sua mente, o seu coração, ou seja, as suas emoções, os seus sentimentos, precisam estar guardados em Cristo Jesus. Você precisa pedir, Espírito Santo, guarda minha mente, guarda as minhas emoções, para que elas não sejam influenciadas pelo mal. Você precisa guardar a sua mente em Deus. Se a sua mente estiver guardada em Deus, essa preocupação não vai te dominar, não vai te destruir. Ô Rafinha, paz. Está dizendo, não andeis ansiosos por coisa algumas. É como se o nosso Deus, o Deus provedor que nós conhecemos, né? Se o nosso Deus provedor tivesse... A única forma de Deus trabalhar na nossa vida, parece que nós agimos assim. É se eu estou empregado, se eu tenho casa, se está tudo bem, aí eu creio em Deus. Caso contrário, eu não consigo ver Deus agindo. Porque aí eu me sinto desprotegida. Eu acho que a minha oração não chegou diante de Deus. Porque Deus não agiu. Eu perdi o emprego, cadê Deus? Ah, e o salário que não veio, cadê Deus? Meu irmão, Deus está dizendo para você nesta noite, eu não preciso do seu trabalho para agir. Eu não preciso de nada que você tenha para trabalhar na sua vida, para entregar para você um milagre. Deus não precisa de nada que o homem julga ter de concreto na sua mão. Deus não precisa. Deus não precisa. Agora somos nós que criamos regras para Deus agir. Ah, eu só vejo Deus agindo se eu estiver ganhando bem com a porta aberta. E você não crê que Deus também trabalha com porta fechada? Você também não crê que Deus trabalha mesmo quando há uma enfermidade dentro da casa? Você também não crê que Deus pode mudar circunstância mesmo quando você não tem uma casa própria? Querido, Deus não está atrelado a nada que o homem julga de concreto que esteja na sua mão. Olha, essa live vai encerrar em 25 segundos, mas eu vou reiniciar para concluir o assunto com você. Então eu peço para você não ir embora, que eu vou colocar a live aqui novamente, tá bom, gente? Faltam aqui alguns segundos e eu vou aqui encerrar.